Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula darei seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química A, nomeadamente à parte de Física de 11º ano, onde irei resolver exercícios referentes a distância percorrida, deslocamento, velocidades, rapidez, mas tudo tendo em consideração gráficos de velocidade-tempo, em contrapartida, em contrassenso com aquilo que já resolvi em vídeos anteriores, onde falava de gráficos posição-tempo. Há diferenças e convém analisá-las. Vamos então resolver o primeiro de dois exercícios. Este é demasiado extenso. Atenção. Vou, antes de ler o enunciado, desenhar o gráfico. Ora, atenção que este gráfico tem também uma parte considerável na componente negativa. Ora, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. E aqui temos a velocidade em metro por segundo. Já aqui teremos o tempo em segundo e vai de 1 a 9. Portanto, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Convém pôr. Depois eu mudo a cor para não ser tão confuso. Ora, vamos então. Há aqui um início na velocidade 4 que vai até ao instante 2 com a mesma velocidade. Depois diminui, passando na origem no instante 3 e chegando ao instante 4 com uma velocidade menos 4. Depois mantém até ao instante 6, mantém a velocidade, não quer dizer que esteja parado. Porque se mantém uma velocidade diferente de 0, ele não está parado, ele está em movimento. É, sim, um movimento sem aceleração, um movimento com velocidade constante. Depois, até ao instante 8, volta a reduzir a velocidade até 0 e do 8 ao 9 está parado. Pronto. Nem correu assim tão mal esta representação. Vamos então proceder aqui primeiro à leitura e depois à resolução do exercício. Considera o gráfico que representa a variação da componente escalar da velocidade de um corpo, de massa. Eu tenho sempre o hábito de colocar aqui a massa do corpo, não é que ela sirva de muito, mas tudo bem. Massa 3 kg, que se desloca numa trajetória retilínea. Admite que a posição inicial é menos 3 metros. Portanto, vamos aqui colocar xi, que é x de índice 0, é menos 3 metros. Talvez este dado seja importante. Atenção. A linha A descreve o movimento do corpo. Grande testamento. Incrível. Bom, até posso... mas eu preciso olhar. Portanto, vamos lá. Não há problema nenhum. Depois vou usando várias páginas à parte, não há problema. Então, o corpo inicia o movimento, se quiserem, na posição menos 3 metros, mas eu nem vou colocar isso, não há problema. O corpo inicia o movimento com uma velocidade de 4 metros por segundo no sentido positivo. Porquê? Porque está acima do eixo do tempo, do eixo do x, matematicamente falando. Portanto, o corpo inicia o movimento com uma velocidade de 4 metros por segundo no sentido positivo, mantendo essa velocidade até ao instante t igual a 2 segundos. Agora muito cuidado, porque depois reduz a velocidade até t igual a 3 segundos, vírgula, instante esse onde inverte o sentido.
do movimento, vírgula, aumentando depois a velocidade até ao instante t igual a 4 segundos, onde adquire uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Ou melhor dizendo, onde adquire uma velocidade de 4 metros por segundo, vou colocar o valor positivo, mas no sentido negativo. Ou então o valor menos 4 metros por segundo. Permanece com velocidade constante até t igual a 6 segundos, vírgula, começando depois a diminuir a velocidade até t igual a 8 segundos. Eu agora não tinha dito, mas na minha cabeça estava a pensar, onde irá inverter novamente o sentido do movimento? Não. Onde para e permanece parado no segundo seguinte. Porque ele depois não volta para a parte positiva. Mas eu, na minha cabeça, isto às vezes é complicado. Portanto, começando depois a diminuir a velocidade até t igual a 8 segundos, permanecendo, parando e permanecendo parado até t igual a 9 segundos. Eu, por exemplo, no instante t igual a 3 dava-me a vontade de dizer parou. Não digo inverte o sentido, mas para um corpo inverter o sentido é porque ele instantaneamente tem de parar. Vocês não podem inverter o sentido do movimento sem parar antes, só que essa paragem é tão instantânea que não faz sentido abordar. Agora aqui, como para e permanece parado, já convém dizer que parou. Pronto, são aqui questões português. Bom, então deixem-me só recapitular. O corpo inicia o movimento com uma velocidade de 4 metros por segundo no sentido positivo, mantendo essa velocidade até ao instante t igual a 2 segundos. Depois, reduz a velocidade até ao instante t igual a 3 segundos, instante esse onde inverte o sentido do movimento, aumentando depois a velocidade até ao instante t igual a 4 segundos, onde adquire velocidade de 4 metros por segundo no sentido negativo, ou então menos 4 metros por segundo. Permanece com velocidade constante até ao instante 6 segundos, começando depois a diminuir a velocidade até ao instante 8, parando e permanecendo parado até ao instante 9. Uma proposta de resolução para o primeiro caso. Vamos então à linha B. A linha B pede o seguinte. Classifica o movimento do corpo no intervalo de tempo 0 a 4 segundos. 0 a 4 há aqui muitos movimentos distintos. Calma. 0 a 4? Então, de 0 a 2 temos 1. Portanto, eu não vou colocar 0 a 4. Eu vou separar o 0 a 4 entre 0 a 2. Depois 2 a 3 e depois 3 a 4. Depois 2 a 3 e, por fim, 3 a 4. Portanto, o intervalo 0 a 4 tem 3 tipos de movimento. Está bem? Muita atenção. Entre 0 e 2, o movimento é retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Porquê? Porque a velocidade é constante. Velocidade constante. Bom, no intervalo de 2 a 3, o movimento é retilíneo uniformemente retardado. Movimento retilíneo uniformemente retardado. Porquê? Porque a velocidade diminui. Ok, e no instante 3 a 4, a velocidade também não diminui? Continua a descer? Não, aumenta no sentido negativo. Cuidado, ele é que inverteu o sentido, mas a velocidade aumenta a mesma.
É como se o carro estivesse a fazer marcha atrás, mas a cada vez vai fazer marcha atrás mais rápido. Não sei se me faço entender. Portanto, não deixa de ser um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ok? Porquê? Porque a velocidade aumenta. Bom, o módulo da velocidade aumenta, se preferirem para melhor entenderem. Certo? Ok, e agora sim, temos a linha resolvida, vamos passar para a linha C. Quer dizer, as teóricas resolvias com o gráfico à amostra. E agora neste preciso olhar mesmo para o gráfico. Tem que ser... Não há problema. Ok. A linha C indica o ou os instantes em que há inversão de sentido do movimento. Bom, apenas há inversão num sítio, num instante, que é no instante 3. Está bem? Porque no instante 8... ele para, mas não volta ao movimento. Portanto, não é considerado inversão. Apenas aqui em 3, porque ele parou e depois voltou ao movimento no sentido contrário ao que trazia. Portanto, é no instante 3 segundos. Certo, vamos à linha seguinte. A linha seguinte pede para comparar a rapidez do corpo nos intervalos 0 a 2 e 4 a 6. Ora, 0 a 2, 4... 4 a 6, menos 4. Isto é a velocidade. A rapidez será em módulo. Portanto, aqui ter em consideração que a rapidez média interpreta-se como o módulo da velocidade. Portanto, isto implica que a rapidez média no intervalo 0 a 2 vai ser igual à rapidez média no intervalo 4 a 6, que é igual a 4 metros por segundo. Portanto, está a linha D também resolvida. Vamos à linha E. A linha E pede para indicar o ou os intervalos em que o corpo se desloca no sentido negativo da trajetória. Bom, o ou os intervalos. É assim, se ele está parado não conta. Portanto, automaticamente, este período aqui de 8 a 9 não conta. Agora, em contrapartida não é o termo mais correto, mas ao contrário, ao contrário dos gráficos de exposição-tempo, onde o sentido positivo acontecia quando a função crescia e o sentido negativo quando a função decrescia, nos gráficos de velocidade-tempo funcionamos ao contrário. Nós não, os gráficos. Se assim se pode entender. Se isto fosse um gráfico de posição-tempo, havia sentido negativo de 2 a 4, porque estava a função decrescente, e havia positivo de 6 a 8. Mas não, nos gráficos de velocidade-tempo, tudo o que está para cima do eixo, do x, que aqui é do eixo do tempo, tudo o que está para cima é sentido positivo. Tudo o que está para baixo é sentido negativo. É tão simples quanto isto. Eu até posso colocar aqui uma linha. E então eu posso dizer, olha, sentido positivo, sentido negativo. E está resolvido, tá bom? Portanto, a partir daqui entende-se bem. E então posso concluir que o instante, voltando aqui à pergunta, em que o corpo se desloca no sentido negativo, ou melhor, o intervalo aqui, é de 3 a 8 segundos. Certo? É onde há a função abaixo do eixo. 3 a 8 segundos. E está a linha E resolvida. Vamos agora à linha F, que tem várias subalíneas. É o F que vem a seguir ao E, não é? A, B, C, D, E, F. É, ok. Para ver, eu não sei se vos acontece o mesmo, mas a mim acontece. Quando me pedem uma letra do alfabeto assim descontextualizada, eu para saber qual é a letra anterior e a letra seguinte, na maioria dos casos eu tenho que voltar a dizer o alfabeto do início. Caso contrário, às vezes derrapa um bocado. Já estou um bocadinho melhor, mas sempre tive esse problema. Às vezes, o que é que vem a seguir à letra tal? Deixa-me começar do início, mas faço silenciosamente para ninguém perceber. E como digo, o abecedário rápido. Mas pronto, agora correu mal porque disse e agora vocês vão gozar comigo. Não há problema. Ora, a linha F. A primeira subalínea. Então vá, a linha F diz: considera o intervalo de tempo. Então deixem-me apagar esta subalínea primeiro e eu assim coloco o intervalo de tempo para saber. Considera o intervalo de tempo 2 a 5 e determina 2 pontos. Portanto, 2 a 5. Tudo se irá passar neste intervalo de tempo. E agora, a primeira subalínea.
a componente escalar do deslocamento. Ui, deslocamento. Então, mas espera lá, isto é um gráfico de velocidade-tempo. Como é que se calcula um deslocamento num gráfico de velocidade-tempo? Fácil, é com o auxílio dos integrais. Mas vocês são do 10º ano e os integrais só há pouco tempo são dados no 12º, até há pouco tempo só eram dados na universidade. Espera lá, o que é que o integral... A que é que um integral corresponde? A uma área? Ok, então é fácil, é com base em áreas, simples. Ok, desculpem este briefing, não há problema nenhum, é só para tentar também aliviar um bocadinho esta parte chata da videoaula, mas quando vos pedem um deslocamento e o gráfico que vos é dado é um gráfico de velocidade-tempo, lembrem-se, vão estimar áreas. Como é de 2 a 5, ora, em 2 eu tenho esta área que para em 3 e em até 5 eu tenho outra área, que é um trapézio. Mas, para a malta batuteira, há sempre forma de transformar o trapézio num retângulo mais um triângulo, ok? Portanto, cá está. A área deste triângulo com a área deste triângulo com a área deste retângulo, ou este triângulo com este trapézio, dá um valor que corresponde à, basicamente, componente escalar do deslocamento. Isto é importante. Quer dizer, corresponde mais ou menos. Também corresponde à distância percorrida. Só que quando é deslocamento devemos ter em consideração os sinais, quando é distância é módulo e soma tudo. Vamos aqui ver. Ora, então, este triângulo tem base 1, porque é 2 para 3, vai 1, e altura 4. Já este triângulo tem base 1 e altura 4, são iguais. E este retângulo tem base 1 e altura 4. Ok. É igual, só muda a fórmula. Está bem. Então, a nossa área 1, até vou manter a cor, é base vezes a altura sobre 2, porque é um triângulo, portanto vai dar 2. E atenção que é positivo, vou colocar aqui o mais. Será metros? Porquê metros? Porquê que esta área dá metros? Ouçam, porque eu estou a multiplicar 1 metro por segundo a 1 segundo. O que é que acontece aos segundos? Cortam, fica o metro. A dividir por uma constante mantém metro. Está bem? Por isso é que as áreas dão sempre distâncias nos gráficos de velocidade de tempo. Ora, então e a área em 2? Também era um triângulo. Era, sim senhor. A base era 1, só que aqui a altura já é menos 4 sobre 2. Isto dará menos 2 metros. Então e a área 3? A área 3, como era um retângulo, era base vezes a altura, que aqui também era menos 4. Portanto, isto dará menos 4 metros. Agora, como nos estão a pedir a componente escalar do deslocamento, eu tenho que ter em consideração que isto agora importa considerar. Eu tenho que ter em consideração que o meu deslocamento da parte do sentido positivo, variação do deslocamento no sentido positivo, eu vou aqui colocar mais, é basicamente 2 metros. Já o meu deslocamento... Eu meti aqui um S. Estou parvo. Não liguem. Já a minha variação do deslocamento no sentido negativo será a junção das duas. Portanto, menos 2 com o menos 4, que dá menos 6 metros. Então, o deslocamento total, que era o que era pedido, o deslocamento total terá que ser esta variação. Bom, eu tenho no sentido positivo 2 e vou somar o que tenho no sentido negativo. O problema é que quando soma um número negativo vai haver sempre um abatimento. E, neste caso, o valor pedido do deslocamento total é menos 4 metros. Significa que o corpo, para terem esta ideia, acabou por se deslocar contrariamente 4 metros. Ele já partia de uma posição inicial de menos 3, portanto dá-me aqui a ideia de que a posição final será menos 7. Mas eu nem vou complicar quanto a esse aspecto, ok? Portanto, não é grave de todo considerar
Pronto, não é grave de todo considerar assim, acho que não há assim grande dificuldade. Podemos avançar para a linha seguinte. Ora, esta era a primeira subalínea. A segunda subalínea vai dar aqui, vocês já vão ver porquê. Ora, pediram-me a componente escalar do deslocamento, então agora pedem a distância percorrida. É na mesma área, só que lembrem-se, no sentido positivo havia 2 metros. No sentido negativo havia menos 2 e havia menos 4. Pois é. Só que em termos de distâncias é sempre módulos. Só não vou colocar o módulo no 2 porque já é positivo. Então 2 e 2, 4 e 4, 8. Enquanto a variação do deslocamento foi menos 4 metros, a distância percorrida foram 8 metros. Ok? Acho que dá para entender e depois de ter feito o deslocamento é mais fácil entender a parte da distância. A linha seguinte, a linha 3, pede a componente escalar da velocidade média. Eu vou colocar aqui, para dar estas como terminadas. Acho que haverá espaço. Velocidade média. Lembrem-se da fórmula. Qual é a fórmula da velocidade média? Variação do deslocamento total a dividir pela variação total do tempo. Deixem aqui ver o tempo, são 9 segundos, ok. Então, o deslocamento em termos totais é menos 4 a dividir por... e eu agora ia cometer aqui um erro gravíssimo. O que é que eu disse ao início? Ai, estou desconcentrado. É só no intervalo 2 a 5. Ups, já ia por 9 segundos. Pois, de 2 a 5 é 5 menos 2, que dá 3 segundos apenas. Epá, tenham atenção com isto. Até eu que considero que percebo alguma coisa disto, às vezes falho. Portanto, tomem atenção, muita atenção a resolver os exercícios. Menos 4 a dividir por 3 dá menos 1,33 metros por segundo. E este é o valor da velocidade média. Negativa porquê? Porque há um deslocamento negativo. Então, e, para terminar esta última subalínea, a rapidez média. A rapidez média será a distância, e a nossa distância já vimos que era 8, a dividir também por 3, porque estamos no mesmo intervalo. Ora, 8 a dividir por 3, 2,67 metros por segundo. E pronto, temos aqui esta linha resolvida. Vamos agora proceder a outra. Eu até posso... Não vale a pena fechar esta, mas convém trazer esta para a frente. Ora, vamos então numa nova página. A linha G, que diz o seguinte: indica o valor da componente escalar da velocidade média no intervalo 0 a 6 segundos. Portanto, agora o intervalo já é 0 a 6 segundos. Velocidade média. Vamos cá ver. Isto obriga-me a ter de calcular o deslocamento para ambos os casos. Bem, 0 a 6, não é? 0 a 6. Reparem que esta área é igual a esta área, mas tem sentidos opostos. Bom, o que é que eu aqui posso fazer? Bem, primeiro, deixem-me vir aqui buscar a folha exatamente, que me interessa. Isto é tanta folha que eu já mando a perder. Atenção. A folha que me interessa. Vou trazer esta para aqui para depois poder agarrar melhor. Bom, e então agora a folha já parte. Vamos continuar. Bom, imaginem, eu tenho por objetivo primeiro chegar ao deslocamento. Eu ia fazer aqui uma coisa lógica que é: esta parte é igual a esta, portanto a velocidade tem que ser nula. Mas vamos estimar porque é mais fácil para vocês. Neste caso, interessa-me ter o deslocamento total entre 0 e 6. E qual é que será o deslocamento total? Será a soma das áreas. Reparem que esta primeira área vou considerar este retângulo todo. Base 2, altura 4. Mais, depois esta área que foi calculada lá atrás, que dá 2. Depois mais esta área que também foi calculada lá atrás, que dá menos 2. E depois mais, eu sei que esta foi calculada lá atrás, mas este retângulo todo é 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4. Se repararem, 2 vezes 4, 8. 8 e 2, 10. Menos 2, 8. 2 vezes menos 4, menos 8. 8 menos 8, 0. Então verificamos um deslocamento
de 0 metros. A partir deste momento, a nossa velocidade média neste instante será 0 a dividir por 6 segundos, que é 0 metros por segundo. Então não há velocidade, a velocidade média é nula. Certo? Mas era fácil de entender porque a área era a mesma e eram simétricas. Uma estava no sentido positivo, outra no sentido negativo. Era lógico de perceber que o corpo tinha parado no sítio onde tinha começado, pelo que o deslocamento tinha que ser nulo, e a velocidade média também. Ok? Pronto, tenho aqui só mais uma questão que é chata, uma linha chata para avançarmos para o último exercício, mas eu vou resolvê-la. Vai-me obrigar a adivinhar outra vez? Talvez não. Bom, 125 centésimas de segundo após o início do movimento, ou seja, 125 centésimas de segundo é 1,25 segundos, o corpo passou na posição 2 metros. Portanto, isto corresponde a uma posição 2 metros. Indica se existir outro instante em que o corpo voltou a passar na mesma posição. Se sim, indica um instante em que se deu essa passagem e quanto tempo decorreu após a primeira passagem. Desculpem lá, isto é tão lógico que eu nem vou perder muito tempo. Vou usar aqui uma cor para se poder perceber. Reparem, 1,25 é algures aqui. Tá bom? E eu agora tenho que perceber uma coisa. Reparem que o 1, este instante 1, corresponde simetricamente, fixem agora o gráfico assim. Ora, de 1 a 3, de 3 a 5, não é? Interessa olhar para o gráfico assim. Considerar 1 é o mesmo que considerar 5, simetricamente. Portanto, independentemente da posição onde ele passa no instante 1, ele há de passar na mesma posição no instante 5. Então, se me estão a dizer que ele passa aqui no instante 1,25, 25 centésimas de segundo acima de 1, então ele também terá de passar 25 centésimas de segundo antes do 5, ou seja, a 4,75. Isto é importante. Indiquem que instante se deu essa passagem. No instante 4,75 segundos, ou se quiserem ser tão engraçados como a pessoa do enunciado, 475 centésimos de segundo depois. Mas, quanto tempo decorreu após a primeira passagem? Simples também. É fazer a diferença do 4,75 para o 1,25. Portanto, 4,75 menos 1,25. Ora, 25 para 75 dá 50, ou 75 para 25 é que dá 50, 4 para 1 dá 3, 3 segundos e meio. É o que demora desde uma passagem à segunda passagem. E está então este exercício resolvido. Esta linha era um bocadinho chata, confesso. Vamos então para o último exercício desta videoaula, que é um exercício rapidinho, mas que eu não pude deixar de o fazer convosco, ou não poderei deixar de o fazer convosco, porque eu considero que é um exercício importante. É um exercício que inicialmente até dá a ideia de que faltam dados, mas não faltam. Vou aqui voltar a representar um gráfico velocidade-tempo, onde temos aqui um corpo X e temos aqui um corpo Y. Atenção que também é crescente. Pronto. E é dito o seguinte. Deixa-me só aqui ser rigoroso. Tempo em segundos. Velocidade em metros por segundo. Então, no gráfico da figura está representada a componente escalar da velocidade de dois corpos x e y que passaram no instante t igual a 0, na posição menos 5 e, passados 6 segundos, têm a mesma velocidade. Eles não se cruzam, porque é um gráfico de velocidade-tempo. Eles têm a mesma velocidade. Ok. Determina a distância entre os corpos ao fim de 6 segundos, considerando que a trajetória de ambos é retilínea. Eles partem ambos do mesmo ponto. Mas claro, um leva uma velocidade maior que o outro, é normal que se desloque mais e percorra uma maior distância. A questão é, qual é a diferença entre as distâncias? Bem, entendam isto. Se eu fosse calcular a área desta parte aqui, que é um trapézio, mas parece quase um retângulo, né? Se eu fosse calcular esta área aqui, que eu não tenho dados para isso, eu teria o quê? Teria a distância percorrida pelo corpo Y. Se eu fosse calcular a área desta parte aqui, teria a distância percorrida pelo corpo X. Então isto não me dá a ideia de que o corpo Y percorre uma distância maior que o corpo X? E mais, também não me dá a ideia de que
esta área aqui, que por acaso corresponde a um triângulo meio torto, mas um triângulo, é ou não é a diferença de distâncias percorridas pelos dois corpos? Ou seja, é a distância percorrida por y a mais em relação à distância percorrida por x. Ok, então a distância que aqui nos estão a pedir não é mais do que esta área. A base deste triângulo é 2, 4 menos 2, vezes a altura, que é 6, ou melhor, 6 menos 0 se quisermos ser rigorosos, a dividir por 2 porque se trata de um triângulo. Ora, 2 para 2 simplifica, portanto o resultado dará 6 metros. Então importa reter que aqui a distância percorrida por y, porque é o y que está em cima, a mais em relação a x, é igual a 6 metros. Viram como num exercício em que quase não há dados conseguimos, com base em conhecimentos teóricos, resolver o problema? Isto é muito importante. Portanto, mais uma vez, chama a atenção à necessidade de entender a teoria para poder aplicar na prática, está bem? Isto, como em tudo na vida e como em todas as disciplinas, mas mais nestas disciplinas com cálculos em que muitos de vocês pensam basta resolver exercícios e está feito. Nem sempre é assim, porque há muitos exercícios que para serem resolvidos necessitam do conhecimento da teoria também, ok? Mas pronto, espero que tenham entendido, acima de tudo espero que tenham entendido sim, mas que também tenham gostado. Não se esqueçam de reagir, deixem gosto nos vídeos, subscrevam o canal e partilhem com todos os vossos amigos. Já sabem, qualquer dúvida adicional, estou aqui, portanto não hesitem em contactar. Um forte abraço físico a todos! Adeus!